nós vamos ter que falar basicamente da aplicação de diagrama de Chicago, Pareto, 5W2H, tá? E PDCA, aplicado numa obra de construção civil, obra habitacional. Bom, então a obra seria 45 prédios de 4 andares, tá? Cada prédio 20 apartamentos. Então, o prédio é de 4 andares, fora o pilotis, tá? Então, no final, são 5 andares, né? Então, daria 5 vezes 4, 20 apartamentos. 20 vezes 45, 900 unidades. Tá? É a reurbanização de uma favela da Zona Sul. Essa favela é Heliópolis, viu? De repente, alguém é de lá. Bom, nessa obra, o orçamento inicial era 9 milhões de dólares, 9 a 10 milhões de dólares. Tá? 18 meses para construir a obra. Tá? Então, se observa que, numa única área urbana, você está gerando uma série de atividades comerciais. Tá? Então, e tem que ter uma boa integração com a comunidade local. Premissas iniciais. Tem que ter o terreno que foi disponibilizado pela prefeitura, o alvará, código de obras, especificações construtivas. Né? Você precisa, então, estar tentando gerar maior qualidade de vida para a população. Tá? E as verbas do empreendimento seria o ICMS, 1% do ICMS. Restrições financeiras, né, que está vinculada à arrecadação do ICMS, provável não cumprimento de prazos contratuais, e o terreno está localizado em área periférica. Isso aí gera uma série de obras de infraestrutura, especialmente obras de canalização de córregos. Então, a implantação então, envolve análise das especificações, definição de custos, gerenciamento, eventuais riscos, tá? E definição dos itens de verificação e controle da qualidade da obra. Planejamento dos materiais e existe também necessidade de parceria com a Sabesp, Eletropaulo, porque como é uma área periférica, precisou prolongar as redes da Sabesp, a rede de Eletropaulo e da Comgás para aquele ponto. Então, indiretamente, você acaba sendo amarrado pela produtividade desses órgãos contratuais. Isso aí já falamos, né? Vou passar rapidamente, para evitar repetir. Aí, a qualidade na construção, então. O que ocorre frequentemente é a alta incidência de problemas patológicos, né? Elevado nível de desperdício, certo? E a preocupação da construtora é otimizar o desempenho. Por quê? Porque o mercado está muito competitivo. Então, estamos observando que muitas falhas patológicas implicam em alto custo de reparos, perda de imagem da construtora, perda de clientes, né? E hoje em dia nós temos exigências grandes do consumidor, do morador da unidade habitacional, certo? Tanto em custo de manutenção como em qualidade do produto acabado. Então, estamos observando que eu preciso de eliminar o problema de produtividade, falta de planejamento, falta de material, que engloba sempre uma série de problemas na minha construção. Tudo isso aí foi previsto nessa obra. Aqui a obra, então. A edificação, ela, da minha orçamento total, é 61%. Quer dizer, os outros 39% são obras de infraestrutura. Tá? Obras de infraestrutura, canalização, muros de arrimo, uma série de obras necessárias para poder executar a construção. Aqui, as diversas atividades envolvidas na obra, né, que são as atividades padrão de uma construção: fundação, estrutura,
elétrica, hidráulica. Infraestrutura. Temos terraplenagem, pavimentação, drenagem e canalização de córregos, redistribuição de água, que precisa ser alimentada a esse novo empreendimento, rede coletora de esgoto, rede de energia e elétrica, rede telefônica. Estamos observando que é uma construção de 25 milhões de reais. Isso na época, né? Que agora já é mais. Aqui, então, seria como que foi distribuída a obra. Edificações, a gente teria duas equipes específicas, edificações e infraestrutura. Diversas atividades de edificações que poderão gerar cada um terceirizado. E diversas atividades de infraestrutura. Tá? Então, o meu projeto engloba o preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, né? Projeto legal de arquitetura, executivo, a construção da obra e a assistência pós-entrega. As ferramentas que nós utilizamos. Fluxogramas, tá? Estamos observando um fluxograma aí do lado. Diagrama 5W2H. Diagrama em Chicago, Pareto, PDCA e o DMake. Aqui, por exemplo, o modelo de fluxograma, já explico ele. Então, definição do problema. Então, é um empreendimento onde nós temos um alto índice de não conformidades. Então, é preciso detectar e prevenir esses problemas crônicos e periódicos que ocorrem numa obra habitacional. Então, as não conformidades foram da ordem de 57 não conformidades, estou reduzindo para 45, nessa primeira etapa. Tá? A medição. Então, na medição, eu preciso verificar quantas não conformidades ocorreram e o custo médio dessa não conformidade. Então, para poder verificar qual é o custo total dos reparos a serem necessários. Então, foram mapeados 3 prédios. Tá? O prédio 39 com 52 não conformidades, 40 com 62 não conformidades e o prédio 41 com 60. Aqui, então, uma lista de não conformidades de um dos prédios. Dá para ler aí, não? Está difícil, né? Então, tem problema da fundação. Quer dizer, a estaca hélice contínua está com excentricidade. Isso aí ocorreu 4. A estrutura de concreto armado também teve problema, erro na concretagem. Depois, na alvenaria estrutural também teve problema, erro no ensaio de prisma. Tá? Quer dizer, o controle tecnológico não foi feito e não atendeu. O resultado do ensaio de prisma foi inferior ao mínimo previsto. Depois, erro no revestimento externo, erro no acabamento, erro na rede telefônica, erros na pintura. Então, uma série de não conformidades. Tá? Isso aqui que gerou 60 não conformidades. Bom, análise das informações. Estamos observando aí que você tem que verificar as não conformidades e a categoria de cada defeito detectado, calcular a frequência relativa e montar a curva de frequência acumulada. Tá? Isso aí gera um gráfico que te determina qual é o problema prioritário. Então, no caso, nós temos 2 problemas a serem resolvidos, em função do custo elevado e da frequência. Estaca hélice contínua com excentricidade e erro na execução de concretagem das vigas das lajes nervuradas. Aqui, então, montamos o diagrama de Ishikawa do erro na concretagem das vigas. É aqueles 6 M's, né? Material, mão de obra, equipamento, método, meio ambiente, certo? Então, você observa que existem diversos erros aqui, mas a gente
acabou achando como causa raiz a mão de obra inexperiente e desmotivada, que executou a aplicação do vibrador com deficiência. Quer dizer, foi vibrado demais o concreto e acabou gerando uma série de bicheiras na estrutura final. Aqui, um modelo de plano de ação, é o 5W2H. O que, quem, quando, onde, por quê, como. O segundo H, quanto, não entrou nesse estudo. Então, observando que aqui também verificamos o problema de falta de treinamento da equipe, problemas no procedimento de concretagem, certo? Aí, e plano de ação e implementação das ideias. Aí, então, foi feito um controle de resultados. Quanto foi a redução de não conformidades? Foi 26% a redução de não conformidades, tá? Aí, então, nós passamos para verificar o segundo caso. Aí, outro prédio. Uma série de não conformidades similares àquelas que já mostrei. Tá? Então, nesse caso, passamos agora a analisar o segundo problema, que era erro na execução das fundações. Certo? Aqui nós utilizamos o ciclo PDCA. Foi verificado, a meta foi reduzir não conformidades em 20%, tá? E foi feito um novo diagrama em Chicago, para outro prédio. Tá? Esse erro de fundações pode acabar repercutindo na qualidade de outras atividades subsequentes. Tá? Aqui, então, o diagrama em Chicago já utilizado com o problema maior das estacas, né? Erro na execução das estacas. Então, qual foi o erro maior aqui? O erro no içamento da torre para poder colocar içamento da armadura para colocar na estaca. Foi feito o içamento e ela não entrou totalmente vertical, ficou inclinada. Aí gerou a excentricidade da estaca. Então, está observando que existe sempre uma maneira de você controlar. Tudo isso aqui atuando como gerenciadora. Tá? Aqui não é a construtora que está passando. Eu atuei aqui como gerenciadora do empreendimento. Tá? Tem a projetista e a construtora. Então, isso daqui foi controlado pela gerenciadora. A gerenciadora, que em função dos dados de execução da obra, acabou gerando esse tipo de estudo de caso. Aqui, então, temos a utilização de fluxograma. O projeto básico teve essa série de atividades envolvidas, certo? Então, o projeto básico, em geral, você tem ainda uma série de produtos em fase final, que ainda não está, os quantitativos não estão totalmente definidos. Aqui já, fluxograma do projeto executivo. Estão observando, então, que tem uma série de atividades integradas, né? Tá? E sempre o meu projeto pode sofrer alterações. Por isso que eu preciso fazer o controle de mudanças. O fluxograma da construção propriamente dita. Tá? Aqui, então, vocês verificam o controle de equipamentos, controle de mão de obra, controle de documentos, uma série de controles para evitar que ocorra atrasos na obra. Aqui, o fluxograma de assistência técnica pós-entrega do empreendimento. Tá? Sempre a ideia é que a minha solução, a construtora, atenda o usuário, que ele faz a reclamação pelo SAC, Sistema de Atendimento ao Cliente, atenda rapidamente, sempre tentando solucionar de imediato os problemas.